integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto estão acampados em frente ao prédio da Prefeitura de São Paulo. Eles afirmam que o protesto é contra o prefeito Ricardo Nunes, que prometeu moradias e não entregou. A repórter Adriana De Luca está lá e tem as informações. Boa tarde, Adriana. Olá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Os integrantes do MTST estão aqui desde terça-feira e disseram que não vão deixar o local até que a prefeitura se comprometa a firmar os acordos, que a prefeitura cumpra os acordos que, segundo eles, foram firmados ainda na gestão de Bruno Covas. O nosso repórter cinematográfico vai mostrar para vocês como é que está a situação neste exato momento. Eu conversei com alguns líderes aqui desse movimento e eles me disseram isso, inclusive que eles têm documentos que comprovam esse acordo com a prefeitura, né? Documentos que seriam aí do dia 17 de dezembro de 2021, acordos para desapropriação de terrenos e para construção de moradias populares. A prefeitura de São Paulo disse que ontem se encontrou com líderes, que recebeu líderes aí do movimento e que mantém o diálogo com o MTST e que, além disso, a prefeitura liberou uma verba em parceria com o governo federal de 40 milhões de reais para a construção de um conjunto habitacional. O prefeito Ricardo Nunes deu uma entrevista à CNN hoje, comentou o assunto e chamou o movimento de viés político, que seria um acampamento político e que ele não sabe que acordos foram estes, que ele não firmou acordos com ninguém. O prefeito também afirmou que uma área invadida pelo MTST em 2013 é uma área ambiental e não pode receber construção. Vamos ver um trecho do que ele disse. A gente vai colocá-las na fila do atendimento habitacional para que elas sejam atendidas com as suas habitações. Mas aquela área onde eles queriam que eu desapropriasse e passasse para eles, realmente tem um interesse da cidade, de todos, meu, seu, de todo mundo, da gente poder fazer essa preservação ambiental, até porque é uma área próxima da represa Guarapiranga e não existe nenhum acordo desfeito, não fiz nenhum acordo com ninguém. O que tem é uma definição de uma política pública correta, fazer habitação, mas não habitação no local onde foi invadido e a Secretaria do Meio Ambiente indica que seja um local para ser recuperado ambientalmente. O deputado federal Guilherme Boulos, que é um dos líderes também do MTST, reagiu às declarações do prefeito Ricardo Nunes. Hoje, quando ele chegava no Planalto, em Brasília, ele disse que o prefeito não sabe diferenciar pauta de administração pública de pauta eleitoral. Ele disse o seguinte: o prefeito Ricardo Nunes tem que saber diferenciar o que é pauta da administração e o que é pauta eleitoral. Ele não está sabendo. No caso, as pessoas estão fazendo manifestações lá por compromissos de moradia que foram feitos, aliás, pelo prefeito Bruno Covas, depois reafirmados pelo Ricardo Nunes e que agora, por razões eleitoreiras, ele decidiu descumprir. A gente percebe aí um embate talvez antecipado das eleições municipais, já que Boulos e Ricardo Nunes podem se enfrentar aí na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Eu volto ao estúdio. Adriana, muito obrigada. Bom trabalho para você aí no centro de São Paulo. Vamos voltar aqui agora com o nosso time da análise completo. Yuri, Leandro, Larissa, deixa eu acertar aqui direitinho minha câmera. Yuri, vou voltar direto com você que se juntou a nós aqui de novo. É impossível desvencilhar o que está acontecendo da disputa para a Prefeitura de São Paulo. Como que você enxerga os dois fatos ligados? Qual é a análise que você faz? Parece que tem uma questão aí envolvendo um acordo que é supostamente descumprido. O prefeito Ricardo Nunes diz que não, o Boulos diz que sim, mas certamente o pano de fundo é a disputa pela capital. Sem dúvida, não dá para dissociar o movimento MTST de Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é a principal liderança desse movimento de moradia, e tampouco dá para dissociar
os discursos e as ações do prefeito Ricardo Nunes do seu projeto de se reeleger, lembrando que ele assumiu o cargo com a morte do prefeito Bruno Covas e assumiu praticamente todo o mandato, né? Bruno morreu em maio de 2021 e desde então Ricardo Nunes é o prefeito da cidade. Mas é um prefeito que ainda encontra dificuldades para conseguir criar uma marca da sua gestão que não seja apenas a continuidade da gestão de Bruno Covas, seja para o bem ou seja para tentar tornar o legado de Bruno Covas um trunfo positivo, seja para responder por supostos acordos que teriam sido feitos na gestão anterior, sem entrar nesse mérito do que está sendo reivindicado. O fato é que Ricardo Nunes tem uma situação político-eleitoral que é complexa, não é fácil, e também tem uma situação administrativa complexa. A cidade de São Paulo, nesses últimos dias, com as chuvas, tem tido uma série de problemas que são muito complicados, não vou dizer letais, mas são muito complicados para a popularidade de um prefeito que busca a reeleição. A zeladoria da cidade tem deixado a desejar e isso tem sido uma queixa constante dos paulistanos e é um trunfo, sim, que Guilherme Boulos, pelo fato de ter sido o deputado federal mais bem votado do estado de São Paulo e com muita votação na capital, na cidade de São Paulo, isso faz com que essa disputa entre essas duas lideranças, o prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos, esteja presente em praticamente todas as grandes polêmicas ou situações político-administrativas da maior cidade do país. Leandro, o Yuri elencava aí as dificuldades do prefeito Ricardo Nunes, né? Ainda não tem uma marca clara, né? Perdoa a prefeitura do Bruno Covas, né? Diante da tragédia, da morte do Bruno, está enfrentando dificuldades com a zeladoria da cidade. Agora, a questão que eu jogo para você é a seguinte, não fica também uma situação difícil para o Guilherme Boulos? Não fica muito evidente o uso de um movimento social para fazer política? O feitiço não pode acabar virando contra o feiticeiro? Raquel, sem dúvida que pode ir contra o Guilherme Boulos, mas ele goza de um capital político de quem disputou conseguiu chegar no segundo turno, né, contra o Bruno Covas em 2020 e se tornou o deputado federal mais votado do estado de São Paulo. Até aqui o Ricardo Nunes não disputou eleição, o Boulos disputou duas, né, no espaço de 2 anos e teve o resultado dele perder para o Bruno Covas, sendo do PSOL, um partido que, enfim, jamais tinha chegado no segundo turno de uma eleição municipal, de uma capital como São Paulo, chegou no Rio de Janeiro também com Marcelo Freixo, para ser justo, mas enfim, o Boulos se tornou um ativo ali do PSOL e agora é um debate super antecipado de 2024, sem dúvida. Eu participei da entrevista do prefeito Ricardo Nunes hoje aqui no Visão CNN e perguntei sobre uma outra iniciativa que o Boulos tomou no mês passado, que foi a de entrar na justiça para impedir que a Prefeitura de São Paulo retirasse as barracas que estão em várias avenidas da cidade. Quem circula, sobretudo pelo centro de São Paulo, vê muitas dessas barracas embaixo de viadutos. Elas mostram uma crise social gravíssima que a cidade atravessa e aí, na resposta, o prefeito Ricardo Nunes me lembrou, e de fato, né, não é uma exclusividade da cidade de São Paulo, mas como a maior cidade do país, tudo se torna gigantesco, tudo ganha aspectos, né, muito maiores do que em outras cidades do país e até do mundo que sofrem com essa realidade, que é o aumento de número de pessoas em situação de rua. O que o Ricardo Nunes disse de um ponto de vista para olhar para essa população, né, que a gente não pode também esquecer disso, dessa dimensão social, dessa crise severa. Daqui a pouco vem aí a temporada de frio e a gente sabe como isso se torna um problema para a cidade de São Paulo, uma questão humanitária para a cidade de São Paulo. O que o Ricardo Nunes disse aqui, na resposta que me concedeu, é que está aumentando, por exemplo, o número de vagas em hotéis e que está se esforçando para ampliar a qualidade e até o número de vagas nos abrigos, né, para evitar que as pessoas continuem morando em barracas embaixo de viadutos, o que é muito ruim para elas e muito ruim para a cidade. Ele fez ali uma menção de que o Boulos defenderia a manutenção dessas barracas nas ruas, o que deixa muito claro de que o debate para 2024 vai girar em torno disso. O Ricardo Nunes
tem ali uma costura já para se colocar como candidato a prefeito pelo MDB, né, em 2024 ou por um outro partido, mas para representar ali de alguma maneira uma centro-direita, uma direita na disputa municipal, e o Boulos vem com o governo federal, junto com o PT, certamente caminhando juntos ali para fazer essa disputa que já está mais do que iniciada. Larissa, vou jogar para você um terceiro personagem que deve vir nessa disputa da Prefeitura de São Paulo, o candidato da extrema-direita, talvez a gente possa chamar assim, já que Ricardo Nunes vai tentar ele juntar um pouco do centro, um pouco da direita. Quem vai ser, Eduardo Bolsonaro ou Ricardo Salles? Boa pergunta. O que se sabe é que 2026 não está longe para a política, né, Raquel? Não, está pertinho já para o tempo da política. As pessoas sempre ficam falando, vocês já estão falando em 2026, mas dá para perceber agora como as articulações já começaram. Por exemplo, já se cogita quem vai ser o vice de Guilherme Boulos. A gente trouxe essa informação aqui na CNN, que estão tentando colocar Ana Haddad, né, mulher do ministro da Fazenda, também como vice, que é uma tentativa do próprio PT de que só vai apoiar Boulos, é o que a gente escuta aqui em Brasília, caso ela seja sua vice. Agora tem a questão do Ricardo Nunes, tem quem seria o representante também do partido mais ligado a Bolsonaro. Tem muito essas discussões de quais serão os nomes mesmo 2 anos antes, mais de 2 anos, né? Antes de qualquer tipo de eleição. Isso já começou essa movimentação, a gente sabe do próprio presidente, ex-presidente, que está fora do Brasil, também já entrando nessas discussões de qual será aquele que vai levar o seu nome adiante. Muito ainda a se articular, mas nessa questão específica, eu li esses dias até falando com uma fonte que me passou algumas informações da dificuldade do atual prefeito de São Paulo de ser reconhecido enquanto prefeito de São Paulo, que teria uma grande parcela da população que nem sabe se ver na rua quem é o prefeito de São Paulo. Então, é um passo também muito difícil de Ricardo Nunes, apesar de ter a máquina em sua mão, conseguir chegar numa disputa boa com um representante que virá, querendo ou não, apoiado pelo atual presidente da República, ao que tudo indica será Guilherme Boulos, e esse representante que ainda está em discussão, como você comentou, de que virá com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o Ricardo Nunes no meio disso tudo, que, apesar de ter a máquina, sendo o atual prefeito, vai também enfrentar muitas dificuldades. Outra coisa que me informaram também é que ele já está negociando com o setor imobiliário, tentando melhorar essa questão de moradia na cidade, para ter um argumento contra o próprio Guilherme Boulos, para mostrar, vocês não precisam trazer esse representante do movimento do sem-teto, porque eu já estou resolvendo esse problema. Vai ser uma longa disputa que cada vez começa mais cedo, né? A gente ainda em 2023 já falando das próximas disputas que temos pela frente, Raquel. Yuri, será que o Ricardo Nunes vai sofrer aí da maldição da terceira via, que não consegue emplacar, fica presa nessa polarização entre extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda, direita, extrema-direita? É tudo que ele não quer e por isso já começou todas as conversas para poder contar, por exemplo, com o apoio do PL à sua campanha à reeleição. A grande questão é que para o PL embarcar na candidatura de Ricardo Nunes, já ouvi isso de alguns integrantes do partido, só se o próprio Ricardo Nunes embarcar no PL, deixando o MDB de lado e caracterizando de forma mais explícita essa disputa entre direita e esquerda, entre o partido do presidente Jair Bolsonaro, o partido que abrigou o bolsonarismo na eleição de 2022, contra o partido que talvez tanto ou mais até em algumas pautas do que o próprio PT de Lula representa o antibolsonarismo ou o campo da esquerda com Guilherme Boulos. Importante lembrar que Guilherme Boulos, com a Larissa Rodrigues estava fazendo menção, a Ana Estela Haddad, mulher de Fernando Haddad, o acordo entre PT e PSOL até segunda ordem segue firme e o PSOL conta com este apoio do PT para ter maior tempo de propaganda, de televisão, ter disponível um recurso maior, um orçamento maior para poder fazer essa campanha e caso avance de fato só em 2 candidaturas, é difícil, muito raro. São Paulo nunca teve uma disputa tão canalizada assim. Sempre teve, por exemplo, Celso Russomano,
fazendo um papel mais ainda à direita em suas campanhas pelo Republicanos. A própria esquerda esteve mais pulverizada. Guilherme Boulos chegou no segundo turno em 2020 e o PT, com Gilmar Tato, ficou bem abaixo do seu desempenho histórico. A grande questão é, as últimas eleições de 2022 mostraram um espaço que pode ser perseguido pela esquerda, lembrando que tanto o Lula quanto o Fernando Haddad foram os mais votados, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, o bolsonarismo ganhou, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Mas na capital, a esquerda, o antibolsonarismo prevaleceu na última eleição. Já é o xadrez aí de 2026, como disse a Larissa, né? Se montando. Gente, time, obrigada. Voltamos já já.